Em 25 de maio de 2008, o céu sobre Iowa escureceu com uma fúria indescritível. O que começou como uma tarde quente e calma, logo se tornou o prenúncio do inferno. Às 16 horas e 48 minutos, um vento monstruoso, classificado como um tornado, EF5, pousou perto de Appleton. Por mais de uma hora, avançou com violência implacável, abrindo um caminho de destruição com mais de 70 quilômetros de extensão. Parkersburg, uma pequena comunidade, tornou-se o epicentro da tragédia. 9 pessoas perderam a vida, dezenas ficaram feridas e mais de 400 casas foram reduzidas a escombros. O momento do impacto. A tarde de 25 de maio de 2008, a princípio, parecia como qualquer outra no coração de Iowa. O ar estava pesado, parado, como se a natureza estivesse dando uma pausa antes de se libertar. No horizonte, o céu começava a assumir um cinza denso, quase metálico. Os meteorologistas haviam emitido alertas de tempo severo. Mas mesmo em uma região acostumada a tornados, poucos poderiam imaginar o que estava prestes a acontecer. Às 16 horas e 48 minutos, uma tempestade incipiente desceu do céu e tocou o solo perto da cidade de Appleton. Era o nascimento de um colosso atmosférico que, em questão de minutos, se transformaria em um tornado classificado na escala mais temida, EF5. Com ventos estimados em mais de 330 km por hora, aquele monstro se desdobrava sobre a terra como um predador em busca de presas. Suas paredes largas, compactas e espiraladas lembravam mais um muro do que um redemoinho. Testemunhas relataram um rugido ensurdecedor, semelhante ao rugido de um trem de carga multiplicado por 10. Não havia lugar seguro, a céu aberto. O ar vibrava com eletricidade estática e o solo parecia tremer sob a pressão do fenômeno. O tornado moveu-se para nordeste, abrindo caminho por 70 quilômetros de terra. Em seu rastro, a paisagem mudou radicalmente. Árvores centenárias foram arrancadas como se fossem ervas daninhas. As terras agrícolas, o orgulho do coração agrícola de Iowa, foram atravessadas por cicatrizes de ciclones que formavam padrões geométricos impossíveis de ignorar. Até o asfalto de algumas estradas apresentava marcas retorcidas, um testemunho da intensidade do fenômeno. Parkersburg estava no meio da confusão. Uma pequena cidade com pouco mais de 1.800 habitantes era conhecida por sua tranquilidade e espírito comunitário. Naquele domingo, muitos estavam reunidos com a família, outros relaxavam e outros ainda aproveitavam o fim de semana do Memorial Day. Ninguém poderia prever que, em questão de minutos, a rotina se transformaria em caos. Sirenes de alerta soaram, e com elas veio o pânico. Em casas, igrejas e empresas, as pessoas buscavam abrigo onde pudessem. Porões, interiores de casas, espaços confinados longe das janelas. O céu assumiu uma tonalidade esverdeada sinistra, um presságio que, na memória coletiva dos moradores do Centro-Oeste, sempre prenuncia o pior. Então, a fera apareceu. Os primeiros a vê-lo falaram de uma massa imensa, mais larga do que qualquer edifício da cidade. Não era um cone gracioso ou uma corda distante no horizonte. Era uma parede sólida e negra que parecia devorar a própria terra. À medida que se aproximava, o rugido se intensificava. Muitos descreveram a sensação como se o mundo estivesse desabando ao seu redor. Às 17 horas, o tornado atingiu Parkersburg. Em segundos, quarteirões inteiros desapareceram. Casas de madeira foram arrancadas de suas fundações, arrastadas e se desintegraram no ar. Os raios se transformaram em projéteis mortais, cortando carros, paredes e, às vezes, os abrigos improvisados daqueles que tentavam sobreviver. Automóveis foram lançados pelo ar como se não tivessem peso, aterrissando a centenas de metros de onde estavam estacionados. A escola secundária Appleton Parkersburg, o centro educacional e esportivo da comunidade, sofreu danos equivalentes à categoria EF4,
grande parte de suas instalações foi reduzida a escombros retorcidos. Igrejas inteiras foram arrasadas. Prédios industriais ruíram como castelos de cartas. Até postes de concreto projetados para suportar décadas de uso foram arrancados e arrastados como galhos. Enquanto isso, nos porões e abrigos, o horror era vivenciado em primeira mão. Famílias inteiras ouviam suas casas rangendo, janelas explodindo e o vento parecendo destruir cada camada de seu mundo. Alguns se lembraram mais tarde da pressão insuportável em seus ouvidos. Outros descreveram a escuridão repentina que envolveu tudo. Para quem estava de fora, o espetáculo era apocalíptico. Uma nuvem enorme e giratória engolfando bairros inteiros. Um lembrete vívido do poder incontrolável da natureza. Câmeras de segurança de um banco próximo capturaram imagens angustiantes. Elas mostram a parede de vento e detritos se movendo a uma velocidade inimaginável, arrancando tudo em seu caminho. Essas gravações se tornaram um dos testemunhos visuais mais impressionantes do evento, prova irrefutável da magnitude do desastre. A violência foi tão extrema que, segundo relatos, objetos foram arremessados a mais de 160 quilômetros de distância. Fotos de família, fragmentos de telhados e móveis apareceram dias depois em condados distantes, como os fantasmas de uma cidade em desintegração. Esse fenômeno, conhecido pelos meteorologistas como transporte de detritos a longa distância, é característico dos tornados mais poderosos, mas raramente foi documentado com tanta clareza. Por 70 minutos, o tornado manteve sua força tremenda, deixando um rastro de destruição impossível de mensurar na época. Para Parkersburg, aqueles minutos marcaram a diferença entre o passado e o futuro. O que antes era um bairro tranquilo foi reduzido a um campo de ruínas. Das árvores, restaram apenas troncos lascados. Das casas, apenas as fundações nuas. Da comunidade, um silêncio ensurdecedor foi quebrado pelos gritos de socorro daqueles que conseguiram sobreviver. Às 17h58, o monstro finalmente se dissipou. O céu se acalmou gradualmente, mas a devastação foi absoluta. 9 pessoas perderam a vida. Mais de 70 ficaram feridas. Mais de 400 casas foram destruídas ou severamente danificadas. Os prejuízos econômicos somaram dezenas de milhões de dólares, embora, naquele momento, para os moradores de Parkersburg, os números fossem irrelevantes em comparação com a magnitude da tragédia pessoal. O impacto foi tão profundo que até mesmo especialistas em meteorologia ficaram chocados. A escala EF5 é a mais alta, reservada aos tornados mais destrutivos já registrados. Parkersburg tornou-se uma referência inevitável na história da meteorologia americana, um exemplo doloroso da força bruta da atmosfera. Danos por resfriamento. Quando o tornado finalmente se afastou de Parkersburg, o que restou foi quase indescritível. A cidade havia sido despojada de sua identidade física em questão de minutos. Onde antes havia bairros inteiros, restavam apenas fundações nuas, vigas quebradas e pilhas de entulho empilhadas desordenadamente. A extensão dos danos não podia ser captada com um único olhar. Era preciso andar rua por rua para entender que não se tratava apenas de destruição isolada, mas de devastação total. Testemunhas relembram o silêncio sinistro que se seguiu à tempestade. O rugido ensurdecedor do vento havia desaparecido e, em seu lugar, reinava um vazio sinistro, quebrado apenas pelo rangido das estruturas em colapso e pelos gritos daqueles que imploravam por socorro. Famílias emergiram de seus porões na esperança de encontrar suas casas ainda de pé. O que viram foi desolador. Uma paisagem plana e irreconhecível, onde as ruas não serviam mais como pontos de referência porque todos os pontos de orientação haviam desaparecido. Os bairros mais próximos do centro de Parkersburg sofreram devastação total. Casas arrancadas de suas fundações foram reduzidas a fragmentos espalhados por centenas de metros. A ferocidade do vento foi tão extrema que não só derrubou paredes, mas também destruiu as estruturas, deixando-as irreconhecíveis.
Móveis se misturaram a pedaços de telhado, carros foram virados ou incrustados no que antes eram cômodos, e pertences pessoais, fotografias, roupas, brinquedos, cobriram o chão como uma chuva de memórias fragmentadas. Um dos símbolos mais dolorosos dessa destruição foi a escola secundária Appleton Parkersburg. Conhecida por seu programa esportivo e orgulho da comunidade, a escola estava praticamente inutilizável. O ginásio, as salas de aula e as instalações administrativas sofreram danos equivalentes a um nível EF4. Em questão de segundos, um local que representava o esforço educacional de gerações tornou-se um amontoado de paredes desmoronadas e vigas retorcidas. As igrejas, o refúgio espiritual da comunidade, não tiveram melhor sorte. Várias foram arrasadas. Prédios industriais também foram pulverizados. Até mesmo estruturas projetadas para resistir à tempestade, como postes de concreto e estruturas reforçadas, foram derrubadas com uma facilidade assustadora. O tornado não fazia distinção entre o sagrado e o mundano, entre o grande e o pequeno. Tudo estava à sua mercê. As árvores, aqueles gigantes silenciosos que marcam a passagem do tempo nas cidades do centro-oeste, foram reduzidas a esqueletos nus. Muitas foram estilhaçadas, despojadas de casca e folhas e transformadas em meras lanças cravadas no chão. Outras desapareceram completamente, arrancadas e arrastadas por centenas de metros. A paisagem florestal ao redor de Parkersburg foi transformada em um deserto de troncos quebrados, um testemunho da brutalidade do fenômeno. Um dos elementos mais assustadores do desastre foram as chamadas cicatrizes de ciclone, padrões circulares no solo, vestígios que revelam a presença de múltiplos redemoinhos dentro do tornado principal. Essas cicatrizes na Terra não apenas demonstravam a intensidade do fenômeno, mas também adicionavam um caráter sinistro, como se o solo tivesse sido arranhado por garras invisíveis. O poder destrutivo do vento transformou objetos do cotidiano em armas letais. Fragmentos de madeira atravessaram paredes de concreto. Carros foram arremessados contra telhados. Um tanque de armazenamento de metal foi encontrado bem longe de onde havia sido instalado. Esse fenômeno de transporte de objetos por longas distâncias chocou até os meteorologistas mais experientes. Documentos, fotografias e fragmentos da vida cotidiana de Parkersburg foram encontrados em condados vizinhos, como se a cidade tivesse explodido e espalhado sua memória ao vento. Os números começaram a dar forma ao desastre. Mais de 400 casas foram destruídas ou severamente danificadas, representando praticamente metade da cidade. 9 pessoas morreram. Mais de 70 ficaram feridas. A devastação material atingiu um custo estimado de 75 milhões de dólares em 2008, um valor que, ajustado aos valores atuais, ultrapassa 110 milhões. Mas os números frios e calculados foram incapazes de transmitir a magnitude do impacto humano. Entre os relatos mais assustadores está o de uma família que se refugiou no porão pouco antes da casa desabar sobre eles. Eles sobreviveram, mas, ao emergir, descobriram que todo o bairro havia desaparecido. Outras testemunhas se lembraram de projéteis de madeira atravessando paredes e carros a velocidades inconcebíveis. Alguns falaram da calma sinistra em meio ao caos, uma espécie de vazio no ar que precedia o estrondo de novas estruturas desabando. A paisagem de Parkersburg após o tornado foi comparada por jornalistas e socorristas a uma zona de guerra. Helicópteros sobrevoavam a área, capturando imagens que pareciam saídas de um cenário pós-apocalíptico. Do ar, a cicatriz da destruição era claramente visível. Uma faixa ampla e contínua que cortava o terreno com precisão cirúrgica. Ao longo dessa faixa, tudo havia sido apagado. Os serviços básicos também foram paralisados. As linhas de energia elétrica estavam inoperantes, o abastecimento de água foi interrompido e as estradas de acesso estavam bloqueadas por escombros. As equipes de emergência lutavam para atravessar montanhas de destroços.
A primeira noite após o desastre foi caótica, sem energia elétrica, com o som constante de sirenes e a incerteza sobre quantas pessoas ainda estavam presas sob os escombros. Em meio a essa devastação, cenas inesperadas também emergiram. Uma fotografia de casamento, levada pelo vento, foi encontrada anos depois, intacta, a centenas de quilômetros de distância. Essa descoberta, amplamente divulgada pela mídia, tornou-se um símbolo da fragilidade e, ao mesmo tempo, da permanência da memória humana diante do caos da natureza. A comunidade ficou em choque. Muitos moradores, caminhando pelo que antes eram suas ruas, não conseguiam identificar a localização exata de suas casas. A destruição foi tão generalizada que seu mapa mental da cidade havia desaparecido. Era como se Parkersburg tivesse sido varrida da face da terra. Para os especialistas, o tornado de Parkersburg tornou-se um estudo de caso. Sua força, trajetória e o tipo de destruição que causou ofereceram uma janela única para a compreensão da capacidade destrutiva de um tornado IF-5. Para os moradores, no entanto, foi uma ferida aberta, uma memória indelével que marcou um antes e um depois em sua história pessoal e coletiva. Em questão de minutos, Parkersburg deixou de ser a cidade que um dia foi. Seus marcos arquitetônicos, seus bairros tranquilos, suas escolas e templos foram reduzidos a ruínas. O que restou foi um vazio difícil de preencher. A certeza de que a natureza pode, em um instante, apagar gerações de trabalho, esforço e vida comunitária. A devastação foi assustadora, não apenas pela perda material, mas pela mensagem que transmitiu. Diante do poder absoluto da natureza, nenhuma construção humana é completamente segura. Vozes do desastre. Quando o rugido do tornado se dissipou e o silêncio retornou a Parkersburg, a cidade não estava apenas coberta de escombros. Um coro de vozes também emergiu. Gritos de socorro, apelos desesperados e, mais tarde, os relatos fragmentados daqueles que sobreviveram ao inimaginável. Em meio ao caos, foram essas vozes que moldaram a memória coletiva, testemunhos que nos permitem compreender não apenas o que aconteceu, mas também como foi vivê-lo. Uma moradora relembrou como minutos antes do tornado atingir a cidade, as sirenes soaram. Ela e a família correram para o porão, carregando apenas alguns cobertores. O barulho era indescritível, contou ela mais tarde. Era como um trem passando por cima da casa, mas multiplicado por 10. Podíamos ouvir as paredes cedendo, as janelas explodindo e, de repente, a pressão nos ouvidos. Era como se todo o ar estivesse sendo sugado para fora. Quando finalmente saíram, o que encontraram foi um vazio. Sua casa havia desaparecido, e com ela, toda a vida que haviam construído. Outro depoimento veio de um homem preso sob os destroços de sua garagem. Ele tentou chegar ao porão, mas não teve tempo. Os escombros o imobilizaram, e por minutos intermináveis, ele pensou que não conseguiria. Eu conseguia ouvir o vento ainda soprando lá fora. Tudo estava escuro e apertado. Ouvi gritos à distância, mas não conseguia me mexer. Quando finalmente me resgataram, a primeira coisa que vi foi o céu aberto onde antes ficava minha casa. Os socorristas também guardam memórias indeléveis. Um voluntário descreveu a cena da primeira noite. Não havia eletricidade. Tudo estava às escuras. Apenas lanternas iluminavam os escombros. Caminhamos entre pilhas de madeira e concreto, procurando por qualquer sinal de vida. Cada barulho, cada voz que pensávamos ouvir, nos fazia parar e cavar com as mãos. Esse esforço desesperado para salvar aqueles que poderiam estar presos foi uma das imagens mais marcantes daquelas horas. Câmeras de segurança tornaram-se testemunhas silenciosas do desastre. A mais famosa, de um banco em Parkersburg, capturou o momento exato em que o tornado devorou o prédio. As imagens mostraram como, em segundos, as paredes cederam. Objetos voaram como se não tivessem peso e, em seguida, a tela ficou em branco. Para os moradores, essas imagens se tornaram uma prova tangível do monstro que os atacou.
uma evidência que ainda hoje choca por sua brutalidade. Entre os relatos mais chocantes estão aqueles que testemunharam objetos sendo arremessados a distâncias impossíveis. Uma mulher contou como, após o tornado, encontraram parte do telhado de sua casa a mais de 1 quilômetro de distância. Fotos de família apareceram semanas depois em condados vizinhos, intactas, como se o vento tivesse decidido preservar aqueles fragmentos de memória. Em outro caso, um álbum de casamento viajou dezenas de quilômetros e foi encontrado por estranhos, que o devolveram aos seus donos. Esse simples gesto, em meio à devastação, tornou-se um símbolo de esperança. As crianças de Parkersburg também deixaram testemunhos comoventes. Algumas mal conseguiam entender o que havia acontecido, mas descreveram inocentemente cenas que, para um adulto, teriam sido chocantes. "O céu estava verde", disse uma criança. "Ouvimos um barulho muito alto e fomos para o porão. Quando saímos, não havia nada lá, nem mesmo minha bicicleta." Essa perspectiva infantil, marcada pela perda da vida cotidiana, mostrou que o tornado não destruiu apenas estruturas físicas, mas também certezas emocionais. Hospitais da região receberam dezenas de feridos em questão de minutos. Médicos e enfermeiros relembraram a avalanche de pacientes com cortes profundos, fraturas, ferimentos à bala e traumas internos. Muitos chegaram cobertos de poeira, em estado de choque, incapazes de articular palavras. A equipe médica trabalhou por horas sem descanso, improvisando camas e suprimentos. Para eles, a voz do desastre eram os lamentos e gemidos daqueles que lutavam para sobreviver. A tristeza se misturou à solidariedade. Vizinhos que haviam perdido tudo se organizaram para procurar outros nos escombros. Famílias inteiras ajudaram a levantar tábuas, remover vigas e cavar com as próprias mãos. Em meio ao medo e ao desespero, a comunidade começou a reconstruir um senso de unidade, literalmente nascido das ruínas. Uma testemunha descreveu a cidade na manhã seguinte. "Ao amanhecer, vi Parkersburg, do topo de uma colina. Estava irreconhecível. O que antes eram ruas e casas, agora era uma planície cinzenta. Mas também vi pessoas se movimentando, ajudando umas às outras, caminhando entre os escombros. Jamais esquecerei aquela imagem, tão dolorosa quanto esperançosa." Até os meteorologistas que acompanharam o evento se manifestaram. Para eles, o tornado de Parkersburg foi um dos mais intensos e mais bem documentados da história recente. Eles relataram como a supercélula que o gerou exibiu uma assinatura de radar perfeita, um eco em forma de gancho que alertava para a formação de um evento devastador. Seus alertas foram rápidos, mas a ferocidade do tornado superou qualquer preparação. "Podemos soar o alarme", disse um deles, "mas nunca conseguiremos expressar em palavras como é enfrentar um EF-5 de frente." Com o passar dos dias, surgiram mais relatos, não apenas da destruição imediata, mas também dos efeitos emocionais. Pessoas que perderam familiares falaram do vazio insuportável, do silêncio deixado pela ausência. Outras relataram como, apesar da devastação, estavam gratas por estarem vivas, cientes de que a tragédia poderia ter sido ainda maior. Consequências e resposta imediatas. Quando o tornado se dissipou, pouco antes das 18 horas, a tragédia em Parkersburg estava apenas começando. Em questão de 70 minutos, um monstro atmosférico arrasou metade da cidade, deixando uma paisagem desolada em seu rastro. Mas a verdadeira escala do desastre foi revelada nas horas seguintes. O caos humano, a urgência em salvar vidas e a angustiante questão de quantas pessoas não sobreviveram. O silêncio inicial foi interrompido por gritos e sirenes. Os primeiros a reagir foram os próprios vizinhos. Aqueles que escaparam vivos dos porões começaram a cavar com as próprias mãos em busca de familiares e amigos. Não havia tempo para esperar pelas equipes de resgate. Cada minuto contava. Em muitos casos, os primeiros heróis foram aqueles que, apesar de terem perdido tudo, correram para salvar os outros.
A magnitude do desastre atraiu rapidamente os serviços de emergência. Bombeiros, policiais, paramédicos e voluntários de condados vizinhos chegaram o mais rápido possível. As estradas estavam bloqueadas por árvores arrancadas e escombros, dificultando o acesso. Algumas equipes tiveram que avançar a pé, carregando seus equipamentos enquanto ouviam os gritos das pessoas soterradas. Era uma corrida contra o tempo, com recursos limitados e um cenário de devastação que parecia interminável. O governador de Iowa declarou imediatamente estado de calamidade. A Guarda Nacional foi mobilizada, estabelecendo perímetros de segurança para impedir saques e coordenando a logística de resgate. Helicópteros sobrevoaram a cidade, capturando imagens que percorreram o país. Uma ampla cicatriz de destruição se estendendo como uma ferida aberta pela paisagem. Do ar, Parkersburg parecia ter sido apagada da face da terra. Os hospitais da região enfrentaram uma avalanche de feridos. Mais de 70 pessoas foram transportadas em poucas horas com fraturas, cortes profundos, hematomas e traumas. O hospital mais próximo ficou rapidamente lotado e transferências para centros maiores em Waterloo e Cedar Falls foram providenciadas. Médicos e enfermeiros trabalharam incansavelmente, improvisando macas e utilizando todos os recursos disponíveis. A comunidade médica se deparou com a mesma questão que todos os outros. Como um único fenômeno natural poderia causar tanto sofrimento em tão pouco tempo? A resposta imediata também incluiu organizações humanitárias. A Cruz Vermelha montou abrigos temporários em ginásios e prédios que permaneceram de pé. Famílias inteiras, desabrigadas e sem pertences, reuniram-se nesses espaços improvisados, abraçando-se, tentando compreender o que havia acontecido. Muitos chegaram apenas com a roupa do corpo. Suas casas haviam desaparecido. A Cruz Vermelha e grupos de voluntários ofereceram cobertores, refeições quentes e palavras de conforto, embora fosse impossível preencher o vazio do que havia sido perdido. O custo material do tornado foi estimado em 75 milhões de dólares em 2008, o equivalente a mais de 110 milhões hoje. Mas, para os sobreviventes, esses números eram irrelevantes. O que importava eram as vidas ceifadas, as famílias destroçadas, as memórias espalhadas por quilômetros. 9 mortes confirmadas abalaram o país. Cada uma representava uma história interrompida, um lar vazio, uma dor irreparável. As autoridades federais também intervieram. A Agência Federal de Gestão de Emergências, FEMA, avaliou os danos e começou a coordenar os fundos para a reconstrução. Equipes especializadas de busca e resgate chegaram com cães treinados, vasculhando as áreas mais devastadas em busca de sobreviventes. Houve momentos de esperança quando conseguiram resgatar pessoas presas sob os escombros. Também houve momentos de tristeza quando conseguiram recuperar apenas corpos. As primeiras 48 horas foram um turbilhão de emoções. A cidade estava em ruínas, mas o espírito comunitário começou a emergir. Os vizinhos compartilharam comida, ajudaram a remover os escombros e ofereceram abrigo para aqueles que não tinham onde dormir. A liderança local desempenhou um papel fundamental. Os prefeitos de Parkersburg e New Hartford coordenaram esforços, estabeleceram centros de informação e mantiveram o moral público. A mídia chegou em massa. Repórteres transmitiram ao vivo das ruas devastadas, mostrando a todo o país a magnitude da catástrofe. As imagens viajaram pelo mundo. Fileiras de casas destruídas, carros empilhados como brinquedos, árvores reduzidas a estilhaços. O tornado de Parkersburg virou notícia internacional, um lembrete do poder destrutivo da natureza no século XXI. Mas ao lado da dor e da desolação, também surgiram histórias que inspiraram esperança. Como a 2 voluntários que encontraram uma fotografia de casamento intacta entre os escombros e conseguiram devolvê-la aos seus donos. Ou a dos vizinhos que, apesar das perdas pessoais, passaram dias ajudando a resgatar outras pessoas. Esses atos de humanidade tornaram-se pequenas luzes em uma noite escura. A Guarda Nacional trabalhou incansavelmente para restaurar a segurança. Patrulhou as ruas
impediu acessos não autorizados e ajudou famílias a recuperar o pouco que restava de seus pertences. Também ajudou na instalação de geradores de energia e no restabelecimento do abastecimento de água potável, tarefas cruciais para prevenir crises de saúde. O luto começou quase imediatamente. Funerais e vigílias foram realizados em meio às ruínas, com famílias se abraçando, lembrando aqueles que haviam perdido. Para muitos, a dor era dupla. Haviam perdido não apenas um ente querido, mas também o lugar que chamavam de lar. No entanto, essas cerimônias também serviram para unir a comunidade, lembrando-os de que, apesar de tudo, ainda estavam juntos. A resposta ao tornado também destacou a importância dos sistemas de alerta precoce. Sirenes soaram, e graças a elas, muitos conseguiram se abrigar e salvar suas vidas. No entanto, a brutalidade do tornado EF5 demonstrou que, mesmo com alertas, a preparação às vezes não é suficiente. Especialistas recomendaram o fortalecimento da infraestrutura de abrigos e a melhoria dos sistemas de comunicação para eventos futuros. Nos dias seguintes, o presidente dos Estados Unidos enviou mensagens de solidariedade e apoio. Fundos federais foram alocados para a recuperação e equipes de voluntários de outros estados viajaram para ajudar. A tragédia de Parkersburg não foi apenas uma angústia local, tornou-se uma causa compartilhada, um exemplo de como uma pequena cidade pode atrair a solidariedade de uma nação inteira. Nos dias que se seguiram, os primeiros passos rumo à recuperação foram caóticos, mas cruciais. Equipes de emergência se transformaram em brigadas de limpeza, removendo montanhas de entulho para abrir caminhos e permitir a movimentação de máquinas pesadas. Cada quarteirão limpo era um símbolo de progresso. Os vizinhos se uniram para salvar o que pudessem, compartilhando ferramentas, comida e abrigo. Não se tratava apenas de uma tarefa de sobrevivência. Era o início da reconstrução emocional e material da cidade. A ajuda chegou de todos os cantos. Voluntários de condados vizinhos chegaram com caminhões carregados de alimentos, roupas e geradores de energia. Organizações como a Cruz Vermelha montaram centros de distribuição oferecendo de tudo, desde água engarrafada até aconselhamento psicológico. Igrejas em cidades vizinhas tornaram-se abrigos improvisados, onde famílias inteiras passaram as noites compartilhando histórias sobre o que haviam perdido e o que ainda sonhavam em recuperar. A liderança local foi crucial. O prefeito e os vereadores, apesar de também terem perdido suas casas, realizaram reuniões comunitárias ao ar livre, em meio às ruínas. Sob tendas improvisadas, elaboraram planos para restaurar os serviços básicos, água, eletricidade e comunicações. A prioridade era devolver à cidade um senso de normalidade, por menor que fosse. Essa determinação incutiu nos moradores a certeza de que não estavam sozinhos nem abandonados. Os governos estadual e federal também desempenharam um papel decisivo. A declaração de desastre abriu acesso a financiamento emergencial. A Agência Federal de Gestão de Emergências, FEMA, coordenou a construção de abrigos temporários e o financiamento para a reconstrução de casas. Engenheiros e arquitetos foram enviados para avaliar os danos e propor soluções mais resilientes, na esperança de que Parkersburg não apenas renascesse, mas também estivesse mais bem preparada para futuros tornados. Uma das primeiras grandes tarefas foi decidir o que fazer com a escola secundária Appleton Parkersburg, devastada pelo tornado. Para muitos, a escola era o coração da comunidade. Era lá que os jovens recebiam educação e onde vivenciavam as vitórias esportivas que uniam a cidade. Sua destruição havia sido um golpe simbólico, mas também um desafio. Reconstruí-la significava restaurar a esperança de Parkersburg no futuro. A decisão foi unânime. A escola seria reconstruída mais forte do que antes. Com auxílio estatal, doações privadas e o esforço conjunto de moradores e autoridades, iniciou-se uma obra que, em poucos anos, daria aos alunos um lugar para aprender e crescer. A reconstrução não foi imediata nem fácil.
Muitas famílias enfrentaram a difícil decisão de ficar ou partir. Algumas, devastadas pela perda total, optaram por se mudar para outras cidades. Mas a maioria optou por ficar, convencida de que deixar Parkersburg seria se render ao tornado. Com empréstimos em condições favoráveis, seguros e programas de apoio, centenas de casas começaram a ser erguidas sobre as fundações devastadas. A visão de guindastes, caminhões de construção e voluntários trabalhando sob o sol gradualmente substituiu a dos escombros. O custo econômico da reconstrução foi enorme, mas o mais surpreendente foi a velocidade com que a cidade se reorganizou. Em menos de um ano, muitos serviços essenciais foram restaurados e as primeiras casas novas começaram a povoar os bairros destruídos. Em 2009, Parkersburg já mostrava sinais visíveis de renascimento. Novas escolas, igrejas reconstruídas e empresas abrindo suas portas. Era como se a cidade, tendo chegado ao fundo do poço, tivesse encontrado um propósito renovado para existir. Histórias de resiliência não faltaram. Uma família que havia perdido tudo contou como, graças à solidariedade de vizinhos e voluntários, conseguiu reconstruir sua casa em apenas alguns meses. Outro morador disse que, embora inicialmente tenha pensado em ir embora, decidiu ficar depois de ver como a comunidade se uniu como nunca antes. O tornado destruiu nossas casas, mas também nos uniu, disse ele em uma entrevista. A reconstrução não foi apenas material. Os aspectos emocionais e psicológicos também receberam atenção. Equipes de conselheiros e psicólogos ofereceram apoio aos traumatizados pela experiência. As crianças, em particular, precisaram processar o que haviam vivenciado. Programas escolares e comunitários ajudaram a canalizar seus medos, ensinando-lhes que, embora a natureza seja imprevisível, a preparação e a união podem fazer toda a diferença. Com o tempo, Parkersburg tornou-se um modelo de resiliência comunitária. Conferências, documentários e reportagens destacaram o processo de recuperação como um exemplo de como uma pequena cidade pode se recuperar de um desastre. Líderes comunitários foram convidados a compartilhar suas experiências em fóruns de gestão de desastres, demonstrando que, além da dor, a tragédia gerou conhecimento útil para outras comunidades vulneráveis. O espírito de renascimento também foi expresso em símbolos. Um memorial foi erguido em homenagem às 9 vítimas, um lembrete de que o custo humano não deve ser esquecido. Cada aniversário do tornado tornou-se um momento de reflexão, mas também de orgulho pelo que havia sido conquistado. Sobreviventes e suas famílias se reuniram para honrar a memória dos mortos e celebrar a vida que se seguiu. Os anos seguintes consolidaram a transformação. Novos bairros surgiram, com moradias mais resilientes e sistemas de abrigos integrados. A infraestrutura aprimorada ofereceu maior segurança contra eventos futuros. Parkersburg nunca mais foi a mesma cidade que era antes de 25 de maio de 2008, mas se tornou um exemplo do que significa perseverar e superar. Capítulo 6. Reflexão e encerramento científico. Do ponto de vista científico, o tornado de Parkersburg tornou-se um estudo de caso. Classificado como EF5, atingiu velocidades estimadas em mais de 330 km por hora e deixou um rastro de destruição contínua de 70 km. Sua intensidade foi confirmada por evidências claras. Casas arrasadas, veículos arremessados a grandes distâncias e árvores arrancadas de cascas e folhas. Para os meteorologistas, este foi um laboratório de observação natural, uma oportunidade para analisar a formação, a evolução e os padrões de comportamento dos tornados mais violentos. A supercélula que gerou o tornado exibiu uma das assinaturas mais claras no radar, o chamado eco de gancho. Esse padrão, visível em imagens meteorológicas, é um indicador claro de rotação intensa na atmosfera. Graças a esses sinais, os especialistas conseguiram emitir alertas com bastante antecedência. No entanto, o que aconteceu em Parkersburg demonstrou um ponto fundamental.
Mesmo com alertas, a magnitude de um evento EF5 pode sobrepujar qualquer preparação. As sirenes soaram. A população buscou abrigo. Muitas vidas foram salvas graças àqueles minutos de alerta. Mas o tornado revelou o outro lado da verdade. Quando a natureza libera toda a sua força, as medidas de mitigação nem sempre são suficientes. Isso levanta uma questão fundamental para a ciência e o planejamento urbano. Como podemos projetar comunidades capazes de resistir a eventos tão extremos? Nas semanas seguintes ao desastre, engenheiros estruturais vasculharam Parkersburg para analisar os padrões de danos. Descobriram que, em muitos casos, as casas não estavam devidamente ancoradas às fundações, facilitando a remoção completa pelo tornado. Essa descoberta gerou discussões sobre a necessidade de códigos de construção mais rigorosos em regiões propensas a tornados. Não se tratava apenas de construir novas casas, mas de construí-las com critérios de resiliência que aumentassem a probabilidade de sobrevivência em eventos futuros. Abrigos subterrâneos ou abrigos contra tempestades também ganharam importância. Em Parkersburg, muitas famílias sobreviveram buscando abrigo em porões. No entanto, nem todas as casas tinham essa opção. Desde então, autoridades e organizações de segurança têm promovido a instalação de abrigos comunitários e privados, cientes de que um minuto no subsolo pode significar a diferença entre a vida e a morte. No campo meteorológico, o tornado de Parkersburg reforçou a importância da tecnologia de radar Doppler. Os sinais registrados naquele dia permitiram que especialistas identificassem claramente a formação do tornado. Mas também deixou claro que a comunicação com o público é tão importante quanto a própria ciência. Detectar o perigo é inútil se a mensagem não for transmitida ou compreendida. Campanhas de educação pública em Iowa e outros estados do centro-oeste se intensificaram, ensinando o público como reagir a um alerta e enfatizando a necessidade de ter um plano de emergência familiar. O custo humano e material também deixou duras lições. 9 vidas foram perdidas e mais de 70 pessoas ficaram feridas. Para os sobreviventes, a dor não terminou com a tempestade. Muitos carregavam traumas psicológicos, ansiedade e medo cada vez que o céu escurecia. A comunidade científica e médica compreendeu que o impacto de um tornado não é medido apenas em termos físicos, mas também emocionais. Programas de saúde mental, antes subestimados, começaram a ser integrados à resposta a desastres naturais. Parkersburg também revelou o poder da resiliência comunitária. O processo de reconstrução não foi apenas um feito de engenharia e financiamento, mas uma demonstração de que o tecido social pode ser fortalecido diante da adversidade. O trabalho colaborativo de vizinhos, voluntários, autoridades locais e organizações externas mostrou que a recuperação depende não apenas de recursos financeiros, mas também da vontade de permanecer unido. Esta lição foi compartilhada em conferências e manuais de gerenciamento de emergências em todo o país. Uma comunidade coesa pode resistir até mesmo à devastação total. A reflexão científica inevitavelmente se mistura com a reflexão filosófica. O tornado de Parkersburg nos lembra que, diante da natureza, os seres humanos permanecem vulneráveis. Podemos progredir na previsão, melhorar a infraestrutura e nos preparar, mas nunca seremos capazes de controlar totalmente a força do vento. O que está em nossas mãos é como responderemos, com ciência, com solidariedade, com preparação. Cada aniversário de tornado se tornou um momento de lembrança e aprendizado. A cidade homenageia as vítimas e celebra o que foi reconstruído. Eventos escolares, vigílias e palestras sobre segurança climática são realizados. Parkersburg não se limita a relembrar a dor. Transforma sua experiência em uma mensagem para as gerações futuras. A natureza pode atacar brutalmente, mas sempre há a possibilidade de ressurgir. Hoje, mais de uma década depois, Parkersburg parece renovada. Novas moradias
Infraestrutura aprimorada e abrigos instalados em muitas casas são um testemunho da reconstrução. Mas por trás dessa nova aparência reside uma memória coletiva que jamais será apagada. Os sobreviventes se lembram do rugido, da escuridão, do medo. Os cientistas se lembram das lições técnicas. E todos se lembram de que, naquele dia, a vida mudou para sempre. Se você quiser continuar explorando os segredos, mistérios e a fúria dos tornados mais extremos do planeta, junte-se a nós. Assine agora o Extreme Tornado e fique por dentro de cada história, cada conto e cada tempestade que fez história, porque o que você viu hoje é só o começo.